Quem achou o texto de Marcos 15:32, diga amém. Somente a parte A do versículo diz assim: desça agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel. Vou ler todo, vai. Para que vejamos e creiamos. Repita comigo: desça agora da cruz, ó Cristo, Rei de Israel. Para que vejamos e creiamos. Amém. Meus irmãos, graças ao nosso rico e poderoso Deus por esta palavra. Essa palavra, meus irmãos, que é digna de toda a aceitação. Essa palavra, como diz Hebreus no capítulo 4, é capaz de dividir a alma do espírito, junto e medula, e ela é apta para discernir as intenções dos nossos corações. Hoje, meus irmãos, neste culto de Santa Ceia, o culto que Jesus pediu para nós, Ele diz: fazer isto em memória de mim. Eu, meditando, lendo a Bíblia, veio este texto, este versículo de número 32. Versículo 32, aonde nós vemos os fariseus, toda aquela multidão, pedindo para Jesus descer da cruz. E, meus irmãos, nós temos que entender que Jesus, ele tinha um alvo. Temos que entender que Jesus, ele tinha um objetivo. Que Jesus, ele tinha uma missão. Então não é simplesmente por falar ou verbalizar dizendo: ó, desça da cruz. Havia uma intenção por trás desta palavra. Havia uma intenção por trás desta frase. Se você pegar toda a história de Jesus, desde o seu nascimento até os seus 33 anos e meio, você vai ver que por várias vezes o inimigo tentou fazer com que Jesus viesse a perder o foco, perder a visão da sua chamada, daquilo que ele veio fazer na terra. Já com quase 2 anos, lembra quando Herodes olhou para os magos dizendo: olha, quando você ir lá, aonde essa estrela te mostrar onde está o rei dos judeus, vocês voltem aqui e fala para mim onde ele está, porque eu também quero lá ir até onde este rei está, que eu também quero adorá-lo. Passou mais de 2 anos, a Bíblia diz que Herodes mandou matar de 2 anos para baixo todas as crianças de Belém. Então você vê a intenção do inimigo, tentando fazer com que Jesus não chegasse a cumprir o seu propósito, a cumprir a sua missão, a sua chamada, aquilo que ele veio fazer na terra. Com 2 anos, Herodes já tentou matar Jesus, o inimigo já tentou matá-lo, ceifá-lo. A Bíblia diz que passa-se o tempo, Jesus começa o seu ministério, e depois que ele é batizado pelo João Batista no Rio Jordão, no deserto, o inimigo se apresenta para ele de novo, para fazer Jesus perder a visão daquilo que ele veio fazer na terra. E por 3 vezes o inimigo tentou convencer Jesus que não precisava o sofrimento, que não precisava ele ir até a cruz, que não precisava ele pagar o preço de morrer pelos nossos pecados. O diabo apresenta Jesus, se apresenta a Jesus no deserto e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, está vendo as pedras aí? Parece que são pães, então transforme essas pedras em pães. E Jesus, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Você vê que o inimigo queria fazer com que Jesus perdesse o foco do seu ministério, da sua chamada, para que ele viesse a atentar para as coisas desta terra, para o seu estômago, para a sua fome. Ele estava 40 dias sem comer. O diabo falou: você não é o Filho de Deus? Transforme as pedras em pães. O inimigo queria, meus irmãos, tirar a atenção de Jesus da cruz. O inimigo queria tirar a atenção de Jesus dos propósitos que Jesus sabia que ele teria que fazer. Na hora que Jesus responde que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, ele leva Jesus no alto monte e diz: ó, está vendo todos os reinos da terra? Ou querendo dizer assim para Jesus, em outras palavras: para que ir para a cruz? Se você se prostrar e me adorar aqui, todos os reinos da terra eu te dou.
O inimigo em todos os dias da vida de Jesus tentou fazer com que Jesus não fosse até a cruz. Queria que Jesus perdesse o foco, a direção. E eu abro um parênteses para dizer, não é assim que muitas vezes acontece na nossa semana? Não é assim que acontece no nosso dia a dia? Não é assim que acontece, meus irmãos, durante o nosso trabalho, a faculdade, junto com a família? O inimigo sempre vai tentar fazer você perder o foco, a direção da promessa de Deus na tua vida, naquilo que Deus ele quer realizar na tua família. E muitas das vezes nós não temos o discernimento, a sensibilidade espiritual, e muitas vezes nós perdemos a direção, perdemos o foco. Por quê? Porque nós esquecemos do objetivo, da chamada, daquilo que Deus ele tem na nossa vida. O diabo sempre vai tentar tirar o foco daquilo que nós estamos enxergando, para enxergar a realidade deste mundo. E a realidade deste mundo é diferente da realidade do reino de Deus. A realidade deste mundo é diferente do mundo espiritual. Um exemplo: você pode estar passando uma prova, veio no culto aqui triste, cabisbaixo, quem sabe doente, quem sabe desempregado, passando por lutas e dificuldades. A realidade carnal, a realidade deste mundo é que você está padecendo, que você está sofrendo, que a sua carne não está suportando essa situação. Mas o mundo espiritual é diferente daquilo que nós estamos enxergando. Pode ser que você esteja passando maior prova, maior dificuldade, mas se você é servo de Deus, se está aqui adorando a Ele, o céu está dizendo: ele está passando prova, ele está passando luta, mas ele continua adorando o Senhor Jesus. Em contrapartida, o inimigo está dizendo: é melhor você desistir. Para que ir para a igreja? Para que ir lá perder o seu tempo? Para que estar no culto? Olha o calor que está. Para que estar de terno? Para que estar de gravata? Para que estar no culto? Olha a vida que você está levando. Olha a vida que você está vivendo. Olha a situação do seu casamento. Olha a situação da sua vida. O inimigo fica soprando para quê? Para que você tire o olhar do reino e comece a olhar para a realidade que você está vivendo. Olha para o seu irmão e fala: irmão, não viva a realidade dessa terra. Fala para ele: mas viva a realidade do céu. Está na Bíblia isso? Tá. Jó, eu vou usar uma expressão pesada aqui. Vocês podem dar um amém se eu falar? Vocês nem sabem o que eu vou falar. É a confiança no pastor, né? Jó, eu vou dizer uma expressão pesada aqui, irmão, mas não é palavrão não. A única coisa é uma pessoa desprovida da graça. Jó estava desgraçado. Ele perdeu a riqueza, ele perdeu os filhos, ele perdeu os servos, as servas, os escravos. Ele era o mais rico do Oriente naquela época. E agora ele está sem nada, a tal ponto da mulher olhar para ele e dizer: para que você retém a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O único amigo de Jó era um caquinho de telha, que ele se coçava por causa das suas chagas. Mas ele falou: mulher, em outras palavras, benzinho, você está louca? Você está falando como uma louca. Você aceitou o bem de Deus e agora você não quer aceitar o mal? Eu não sei onde eu vi isso aqui esses dias. Você que pregou isso? Quem? Quem foi que falou? A Daniela. Cadê a Daniela? Cadê ela? Ah, está ali. Fala para o teu irmão: irmão, você aceita o bem e não quer aceitar o mal também não? Fala para o teu irmão: aceitar o bem é fácil, e aceitar o mal? Aí Jó responde: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher de Jó e todo mundo, e o diabo estava dizendo: ele vai perder o foco. Mas Jó não blasfemou contra Deus, diz a Bíblia. Em tudo ele glorificou o nome do Senhor. O inimigo está tentando tirar a tua visão daquilo que vai acontecer. O inimigo está tentando tirar a tua visão por causa da realidade que você está vivendo. A realidade que você está vivendo não é aquilo que o céu está dizendo ao teu respeito. O diabo olhou para Jesus, Jesus respondeu de novo. Ele leva Jesus no pináculo do templo e ele disse mais uma vez, tentando tirar o foco de Jesus: você não é o filho de Deus? Está na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos teus anjos para que te guarde. Ele estava querendo dizer: você não precisa ir até a cruz. Não precisa disso, Jesus. E mais uma vez Jesus vence.
Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele adorarás. Jesus começa o ministério e ele vai para Gadara. Você lembra o que o diabo falou para Jesus na vida daquele endemoniado de Gadara, o gadareno? Quando a legião de demônios vê que Jesus está chegando em Gadara, o que eles falam para Jesus? O que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Aleluia! Aleluia! Os demônios que estavam no gadareno disse: o que o senhor está fazendo aqui uma hora dessa? Vieste nos atormentar antes do tempo. Ou seja, até o diabo sabe o que vai acontecer. O diabo estava querendo dizer para Jesus: ô Jesus, o senhor chegou adiantado, não é este tempo. E o diabo todo dia joga no meu rosto e no teu rosto, faz a gente olhar para o relógio e começa a soprar no nosso ouvido: cadê a promessa de Deus? Cadê aquilo que Deus falou? Cadê aquilo que a profeta disse? Cadê aquilo que o pastor falou? O tempo está passando, olha os cabelos brancos. Cadê a promessa de Deus? O inimigo todo dia ele olha para o relógio e tenta nos acusar. Mas eu quero dizer para você, mediante esta palavra: não olhe para o relógio, não olhe para aquilo que o inimigo está falando ao teu respeito. Olhe para o céu. Até o gadareno Jesus falou: o que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Ele já estava lembrando, já estava querendo dizer do grande dia do Senhor, o grande dia da ira. Já sabia mais de escatologia do que a gente. E Jesus vence. O diabo queria tirar o foco de Jesus, Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Não é agora, não é o momento. E quantas das vezes a gente fala isso, né, irmãos? A gente inventa desculpa para tudo. Irmão, vem ter uma oportunidade, pastor, ainda não é o tempo. Irmã, vem cantar, pastor, ainda não é a hora, não é chegada da minha hora. Irmão, vamos ali fazer uma visita, pastor, é o tempo de Deus, ainda não é o meu tempo. Meu irmão, o Senhor, se você está aqui, é porque Deus tem uma chamada específica na tua vida. João 15:16 ou 16:15, não me falha a memória: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto. A chamada de Deus na minha e na tua vida não é para ficar sentado nessa cadeira, é para sair daqui e dar fruto. As pessoas têm que olhar para mim, para você e dizer: verdadeiramente isso aí é um filho de Deus, é um servo de Deus. Olha a palavra, olha o louvor, olha a oração, olha, Deus tem que se manifestar na tua vida. E mais uma vez o diabo tentando tirar o foco de Jesus. Para quê? O senhor chegou cedo demais, vai me atormentar agora para quê? Lembra aquela vez que Jesus está subindo ou descendo, entrando em Jerusalém? O que aconteceu? A multidão com ramos de palmeiras, dizendo, e ele montado numa jumentinha: bendito é o que vem, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe o que a multidão estava falando? Sabe o que o diabo estava querendo dizer para Jesus? Não precisa ir para a cruz, você já convenceu todo mundo. Olha a multidão te aguardando, olha a multidão te aplaudindo, olha a multidão te adorando. O diabo soprando na vida de Jesus: não precisa até a cruz não. Olha aí, você já é rei, você já conquistou a cidade. A Bíblia diz que os gregos quiseram ter uma reunião, queria ter um concílio com Jesus. Filipe e André chegou até Jesus e disse: Jesus, a tua entrada foi triunfal. Jesus, só está dando o teu nome, está todo mundo comentando. Quem sabe os homens já começaram a dizer: Jesus, se o senhor fazer uma revolta hoje, você conquista a nação de Israel e expulsa o Império Romano. Até os gregos, Jesus, estão querendo falar com você. E aí Jesus levou a palavra que eles não entenderam até hoje. Jesus falou: se o Filho do Homem não ser levantado, é necessário o Filho do Homem ser levantado. E quando ele for levantado, ele atrairá os homens a si mesmo. Jesus está querendo dizer: vocês estão querendo que eu faça reunião com os gregos, mas a minha agenda é a cruz. Eu preciso ser levantado na cruz. E quando eu for levantado na cruz, eu atrairei a todos para mim mesmo. Se o grão de trigo não morrer, ele vive só, mas quando ele morre, ele gera outros frutos. Aleluia. Hoje, meus irmãos, infelizmente, o inimigo tem enganado a muitos por causa da visão.
tirando a perspectiva do céu e trazendo a perspectiva da terra, ao olhar de muitos crentes. Qual é a visão de muitos crentes? Fulano de tal é próspero, por quê? Tem uma casa boa. Fulano de tal é abençoado, por quê? Porque tem um carro bom. Fulano de tal é abençoada, por quê? Porque é chique, vive nos panos. Fulano de tal é maravilhoso, por quê? Porque a casa dele é a coisa mais linda do mundo. O reino do céu não é assim, irmãos. Você pode viver em um cômodo, se lá tiver oração, jejum, o poder de Deus vai estar lá. Você pode viver no bairro mais simples aqui de Jundiaí, mas se você for temente a Deus, se você buscar a Deus, a glória de Deus está lá com você, e aonde você for, a glória de Deus te acompanha. Você pode morar num palácio, se Deus não estiver lá, não vai satisfazer o teu coração e a tua alma. Você pode ter um terno só, como eu tenho aqui, porque os meus rasgou tudo, engordei e rasgou tudo as calças. E o Carlos está indo para o mesmo caminho, é a prosperidade. É o pastor do terno vinho, porque os outros ternos as calças rasgou tudo. Você pode ter só uma roupa, minha irmã, só um sapato, mas se você for fiel a Deus no pouco, Deus ele te coloca no muito. Eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Não se importe com a realidade que você está vivendo. O teu presente não é o que Deus está projetando para você. Aguente, não murmure, não reclame, não desvie, não entregue o cargo, não saia da igreja. Permanece firme. O diabo não quer que você carregue a cruz, mas Jesus está dizendo, é necessário a cruz, é necessário. Fala para o teu irmão, irmão, é necessário a cruz. É necessário a cruz, meu irmão. É necessário a cruz, minha irmã. É necessário a cruz. Aleluia. É necessário a cruz, irmão. O presbítero Gerson falou de renúncia. Ninguém quer renunciar, ninguém quer abdicar das suas paixões, da sua vontade. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos que Jesus não recuou, que Jesus não desistiu. É necessário a cruz. E muitas vezes a cruz, irmãos, é esse sofrimento que você está vivendo, essa situação que você está passando. Você não está falando, Deus, e agora? O que eu faço? O inimigo quer que nós perdemos a visão do alvo. Aleluia. E eu sinto Deus dessa palavra. Porque se nós deixarmos, a gente é levado pelas nossas vontades, as nossas decisões não são as decisões de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, mas se algo está acontecendo na tua vida, você tem que perguntar para Deus o porquê. Porque Deus é pedagógico, Ele usa o sofrimento e a provação para moldar o nosso caráter, aleluia. E se nós não entendemos isso, vamos ficar como o povo de Israel, o povo hebreu no deserto, ficar andando em círculo, porque murmuravam contra Deus. Era para entrar na terra prometida em menos de um mês, ficaram 40 anos, por causa da murmuração, porque não suportaram a provação. Deus tentando lapidar o caráter, a personalidade, o coração dos hebreus, e os hebreus olhando para Moisés dizendo, vamos te matar, Moisés, vamos te apedrejar, Moisés. Você nos tirou do Egito para morrer no deserto. Cadê água? Cadê o pão? Queremos carne, queremos codorna. E Deus toda hora dizendo, dá para Moisés, para eles o que eles estão querendo. Eu vou dar o maná, eu vou dar água, eu vou saciar esse povo. E mesmo assim a ingratidão pairava no coração, porque o ser humano, ele é ingrato. Fala para o teu irmão, irmão, o ser humano é ingrato. Você pode dar o melhor, irmãos, para as pessoas. A minha mãe, que faleceu há um mês atrás, era assim. E quem está aqui sabe. E você pode ser igual a minha mãe. Ajuda. E depois ainda, aquela pessoa que você ajudou, depois sai falando mal de você. Porque a pessoa que é ajudada, ela pensa que você tem que agora passar o resto da vida ajudando ela, ajudando ele. Você tem que ensinar a pessoa a pescar. Você cata a varinha, põe um anzol. Sabe pescar, Rodrigo? Nunca me convidou para pescar. Eu não sei pescar. Eu nem gosto de quem pesca, porque eu não sou pescador.
Mas que todo mundo pesca, os homens pescam, né, irmão? Eu tentei 2 vezes, não consegui nada. Você ensina a pessoa e depois diz para ela: vai, Deus é contigo. Vem cá, Rodrigo. De vez a pessoa fala: não, nossa, o Rodrigo é uma bênção na minha vida, me ajudou, me ensinou a pescar. Eu não era pescador, ele me levou lá no pesqueiro, pagou a minha entrada, pagou o peixe que eu pesquei, a gente assou e comeu. Sabe o que a gente fala? Nossa, você nem sabe, ô Paulo, o Rodrigo me levou para pescar, me ensinou tudo errado. E ainda tive que pagar a entrada e a saída, ainda tive que pagar o peixe. Porque a ingratidão mora no nosso coração. Porque a partir do momento que eu não faço o que você quer, para você eu sou ingrato. Não é assim. A igreja não está pautada no que a maioria diz, não. A igreja está pautada na palavra de Deus. Eu não tenho que pregar o que você quer ouvir. Eu não tenho que pregar o que os obreiros querem ouvir. Eu não tenho que pregar aquilo que vai agradar teu coração. Eu tenho que pregar uma palavra que te leve para o céu. Será que você pode levantar a mão? Ficou pesado. A igreja não está não está pautado naquilo que eu acho, naquilo que nós pensamos. Não, irmão, você está equivocado do evangelho. A igreja está pautada na palavra de Deus. Aleluia, Gabi, é assim mesmo, Gabi. Aí, meus irmãos, Jesus já tinha falado que era necessário a cruz. Aí, meu irmão, chega um momento, é esse momento que muitas vezes você está. Eu já passei por isso. Pode ser que alguém hoje está passando por isso. O momento que você está orando sozinho. Jesus está no Getsemane. Ele chama os 3 mais íntimos. Os outros apóstolos ficam distante no monte. E Jesus chama Pedro, Tiago e João. Já estou encerrando para a gente fazer a ceia. Quem sabe é o momento que você está vivendo hoje. Você chama os mais íntimos, deixa eles num canto e você vai orar à parte, porque você nem quer que eles ouçam o que você está orando. A minha esposa é assim, cadê ela? Ainda bem que ela não está aqui. A Ana não gosta de orar perto de mim, porque ela fala que eu embanando toda a oração dela. Porque aí eu começo a orar mais alto que ela se perde na oração. Ela fala: eu vou orar lá, eu vou um tiro de flecha. Eu vou orar um tiro de flecha longe de você, porque você ora muito alto. Jesus, meu irmão, a oração de Jesus ele estava tão tenso, a opressão estava tão grande, que ele falou para os discípulos: ficai aqui que eu vou orar à parte. Tem vezes, meus irmãos, que a gente não quer que nem as pessoas ouçam o que a gente está orando. Porque a opressão, a tribulação, a provação, a angústia é tão grande que você não quer que as pessoas escutem o que você está falando. E Jesus ali sozinho, meu irmão, naquele horto, naquele Getsemane, sendo prensado como uma oliveira verdadeira. Porque Getsemane significa prensa do óleo. E ele, sendo azeitona, derramaria azeite sobre a nossa vida. E o diabo dizendo: não precisa ir. E aí Jesus diz: Pai, Alamachura mais, se possível, passa de mim este cálice. Jesus está querendo dizer para o Pai: Pai, a minha carne não vai aguentar. Não dá. Não tem vez que a gente ora assim: Senhor, não estou aguentando mais. Não dá. Quando eu olho essa cadeira vazia aqui, ó. Quando eu olho essa cadeira vazia, eu lembro da minha mãe. Todo dia no culto eu falo: Deus, eu não vou aguentar. Mas a DPV não está pautada na minha mãe. A DPV está pautada em Cristo. E quando eu olho essa cadeira vazia, eu lembro que mesmo ela com câncer, sofrendo com dor, ela estava no culto servindo a Deus. Não perdia uma visita, não perdia um culto. Ela entregou a sua carne, sofreu. E quando eu penso: Senhor, eu vou aguentar, Jesus fala: olha para tua mãe e veja o exemplo. Jesus falou: Pai, lembra-te, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o diabo dizendo: Jesus, não precisa não. Para quê? A cruz. Mas aí o Cristo bradou: todavia não seja
feito como eu quero, mas como tu queres, ó Deus. Tem muitas decisões que eu tomo, meus irmãos, que eu sangro por dentro, meu coração chora, e muitas pessoas não entendem as decisões que eu tomo. E é por isso que eu estou dizendo para você, as nossas decisões não é pautado, meus irmãos, na amizade, no relacionamento, do companheirismo. A nossa amizade, o companheirismo, a nossa união dentro da igreja não é pautado por aquilo que eu acho, é por aquilo que Deus libera para a igreja. E aí Jesus corre e volta lá para ver Pedro, Tiago e João. Como é que eles estão? Estão dormindo. Imagina a situação de Jesus, angustiado. Ele volta a orar e ele faz a mesma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você acha que eu queria ser pastor? Queria não, irmãos, porque eu sei o cálice que eu tenho que beber todo dia. Quantas das vezes você, obreiro, falou: hoje eu vou entregar nem carteirinha tem, né? A gente vai fazer agora essa semana. Hoje eu vou entregar o cargo. Hoje eu vou sair da igreja, porque o meu cálice aparentemente é um fel. Mas quando você lembrar do teu cargo e do peso, da responsabilidade que está nos seus ombros, olha para o cálice que Jesus bebeu. Olha para o cálice que Jesus bebeu. Porventura tem alguém aqui que está tomando um cálice de sofrimento pior do que o de Jesus? Se não tem, então faça o que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está sentindo a presença de Deus nesta palavra? Quem sabe você está sofrendo e gemendo. Jesus está dizendo: vai dando glória a Deus no meio deste sofrimento. Aleluia. Landui Maragai, Remando Geleshuri Mikandaraia. Há um bálsamo de Jesus aqui nesta noite. E ele volta lá e encontra os discípulos dormindo. Ele falou: não, basta. Basta. É chegada a hora. Para encerrar, a gente pensou: acabou? Não. Na cruz, o texto que eu li, Jesus está na cruz, e o diabo usa a boca das pessoas dizendo: ei, Jesus, desce da cruz. Olha como o diabo é persistente, irmão. Fala pro teu irmão: o diabo é persistente. Enquanto você está dormindo, ele não dorme, ele está planejando contra a tua vida. Jesus está na cruz sofrendo, o diabo entra na boca dos fariseus e diz: Jesus, desce da cruz. E olha a explicação para nós encerrar, porque eles estão pedindo para Jesus descer da cruz. Versículo 32: desça da cruz se tu és o rei de Israel. Primeiro, para que vejamos e para que creiamos. Não é assim que muitos crentes estão vivendo? Eles querem ver primeiro. Eles querem ver primeiro. Não é isso que Tomé disse? Depois da ressurreição, Jesus apareceu para todo mundo. Tomé falou: vocês estão falando, eu tenho que ver. E não é só ver não, eu quero tocar nas feridas. Sabe o que o diabo está dizendo sabe o que o diabo está querendo dizer aqui para Jesus? Você está na cruz sofrendo à toa. É melhor você descer daí. E tem muitos crentes que caem nessa ladainha: eu preciso ver primeiro. Eu não consigo enxergar o mundo espiritual, então eu quero ver. Depois que eu enxergar, eu vou crer. Fala por irmão aí com cara de profeta: para de ser incrédulo. E eu encerro aqui. Eu vou encerrar aqui para não ficar pesado, para a gente acabar o cu dando glória a Deus. Já chorei. Desce da cruz, Jesus, primeiro para que nós vejamos e para que nós creiamos. Meu irmão, de Moisés a Jesus, 1500 anos. Entrou geração, saiu geração, mas o Egito estava no coração daquele povo. Porque qual foi a geração que mais viu milagre? A geração do deserto. E mesmo vendo, não acreditaram. A realidade é: você quer enxergar uma coisa,
Você quer enxergar com os seus olhos, mas Jesus não quer que você enxergue com os seus olhos. Jesus quer que você creia na palavra. Jesus quer que você seja espiritual. Aparentemente, pela nossa carne, o argumento dos fariseus aqui é lógico. Tu não és o filho de Deus? Então desce, porque se tu descer daí, a gente vai ver e nós vamos crer. Assim é fácil crer, irmão. Assim é fácil crer. Assim é fácil dar glória a Deus quando tudo vai bem. Assim é fácil dar glória a Deus quando está tudo mil maravilha na nossa vida. A lógica de Deus é diferente. É quando tudo está indo de mal a pior, é que Deus ele quer ver a tua fidelidade. Tem irmão que pensa assim, e já conversaram comigo sobre isso. Pastor, quando Deus me abençoar, eu imagino Deus e os anjos lá no céu olhando. Quando Deus me abençoar, pastor, eu vou abençoar a igreja. Aí Deus, não é nem o pastor, né? É Deus e o tesoureiro. O miserável, ele não é fiel nem no pouco. Ele está dizendo que vai abençoar a igreja no muito. Meu irmão, Jesus falou: quem é fiel no pouco, ele coloca no muito. Não adianta você ter uma perspectiva: Senhor, quando eu tiver, Senhor, quando estiver na minha possibilidade, Senhor, quando eu sair desse emprego, Senhor, quando eu me aposentar, Senhor, quando isso acontecer. Não, Deus ele quer você hoje. Não é amanhã, não é no futuro. Deus quer você hoje. Fala para o teu irmão: irmão, Deus quer você hoje. E eu me encerro por aqui. Deus quer você hoje. Alamachore mas.